é o Evangelho de João. O Evangelho de João que está na Bíblia, ele foi escrito pelos joaninos, que eram aqueles que seguiam os ensinamentos. E agora, o que será da igreja com esses achados? Será que a igreja vai entrar em crise? Isso vai poder ser divulgado para mais pessoas? Porque o que ele está falando é muito sério, né? Nós vamos falar sobre isso, mas se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve para dar uma impulsionada nesse canal que está quase abandonado. E deixa o seu like, compartilha, comenta o que você acha do que ele vai falar e do comentário que eu vou fazer aqui, tá bom? Vamos pro vídeo? Vai lá. O Evangelho de João. O Evangelho de João, ele foi achado em Nag Hammadi, em 1945. Nem tá na Bíblia. Também não. E aí, mas acharam e não acrescentaram? Não acharam de Tomé, acharam de Filipe, acharam de Tiago, acharam da Bit Sofia, acharam o Evangelho da Verdade. Já acharam, não em Nag Hammadi, acharam o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Barnabé, na Turquia. Esse aqui é o Nossa Senhora. Por quê? Esse aqui ele fala várias coisas lá. Tipo? Fala a parte dos muçulmanos, fala que Jesus morreu crucificado. E ele Barnabé? Barnabé, porque convivia com Barnabé, andava com Jesus. Assim como Tiago era irmão de Jesus. Os evangelhos encontrados eram evangelhos dos apóstolos. E foram encontrados assim? Em Nag Hammadi, escondidos. Porque naquela época a igreja mandou perseguir. E tudo que era encontrado era queimado. Então, os estudiosos eram os gnósticos. E os gnósticos, quem eram os gnósticos? Os gnósticos eram os filósofos, os estudiosos, que estudavam as escrituras originais, os evangelhos originais, estudavam a cultura grega, eram estudiosos, eram intelectuais estudiosos, os gnósticos. Vi que há equívocos na fala dele. Provavelmente ele não sabe diferenciar a igreja do movimento gnóstico. Por isso ele está atribuindo livros, epístolas gnósticas aos apóstolos, não sabendo ele que esse movimento era combatido pelos próprios apóstolos, incluindo esse evangelho secreto de João, que foi encontrado lá na biblioteca de Nag Hammadi. E pelo jeito também ele não viu o conteúdo desse manuscrito. Por isso que ele diz que João tinha escrito esse evangelho. E na verdade não tem nada a ver com João, não há características de João no texto em si. E nem muito menos na doutrina, no ensinamento que o texto traz. É oposto à escritura. Não dá para considerar isso como um manuscrito de um cristão. Não dá. E ele, pelo jeito, não tem informação sobre isso. E esses movimentos influenciaram a igreja e muito. Por isso que os apóstolos tiveram que combater a presença e o ensinamento gnóstico na igreja. Por exemplo, o apóstolo João, esse que ele diz que o evangelho dele foi encontrado em Nag Hammadi, ele combateu a ideia gnóstica exatamente na sua primeira carta, no capítulo 4, do verso 1 ao 3, que era a crença do docetismo, onde Jesus tinha vindo em espírito. Ou seja, Jesus não veio em carne. Ele veio em espírito e não foi para salvar o ser humano, mas para trazer a gnose, o conhecimento secreto, a informação secreta. E o que João afirmou? Ele disse assim, aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse é o espírito do anticristo, combatendo a crença gnóstica de que Jesus não tinha vindo em carne. Era assim que ele escreveu. Não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com os apóstolos, esses documentos. É o que eu falei no começo. Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo e aos Colossenses, ele combate as falsas ciências que eram advindas desses hereges que faziam parte da igreja. Ou seja, em nenhum momento a igreja ou os apóstolos ou os pais da igreja compactuaram com crenças gnósticas. Todo mundo sabe disso, meu Deus. Judas, na sua carta, chama os gnósticos de infiltrados e que era para a igreja estar atenta com relação ao posicionamento dos gnósticos nas reuniões, nos cultos. Então, isso não é algo de agora, isso já é desde os primórdios da igreja. Que esses movimentos que surgem a partir do movimento gnóstico são combatidos. O pai da igreja, Irineu de León, que viveu no ano 120 a 200, mais ou menos, ele também escreveu contra esse movimento. O movimento sectário, contra as heresias, era a carta dele. Tertuliano também combateu. Hipólito de Roma também foi um que, de forma incisiva, foi contra esse movimento. Por isso, atribuir a João a autoria desse evangelho secreto seria negar, de fato, que a igreja combateu, de forma incisiva, todos esses ensinamentos advindos dos agnósticos. Por que não temos como considerar que esse evangelho gnóstico seria, de fato, João que escreveu? Pelo simples motivo de, nele, conter um texto dizendo que quem criou o mundo não foi o Deus criador dos céus e da terra, mas sim Demiurgo, o filho de Sofia, que é considerado como uma espécie de divindade desordenada, alguém insignificante. Enquanto a Bíblia diz no livro de Gênesis, especificamente no capítulo 1, que Deus criou todas as coisas, e todas as coisas que Deus criou, elas são chamadas de boas. Já esse Demiurgo criou o que nós vemos hoje, e tudo isso é mal. Por isso que para eles a matéria era má. Então dizer que Jesus veio em carne e matéria
seria de fato desconstruir a imagem divina de Jesus, compreende? Por exemplo, no que se refere à salvação, esse evangelho secreto diz que ela vem por meio da gnose, do conhecimento secreto. Você vai adquirindo conhecimento e vai evoluindo e, consequentemente, vai sendo salvo. Se é um evangelho que trata com relação a Jesus, a igreja e o próprio apóstolo, por que tira essa ação direta de Cristo por meio da graça na vida do ser humano e substitui pelo conhecimento? Para você ver como não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso que ao longo das cartas de Paulo, Pedro, João, Tiago, você vai encontrar um elemento crucial chamado graça, enquanto o evangelho gnóstico apresenta a gnose, o conhecimento secreto, como o caminho para a salvação. Esse livro apócrifo menciona novas revelações, ou seja, a escritura não é suficiente. O que nós já temos de recurso de informação bíblica, a doutrina, não é suficiente. Tem que ter algo a mais. Isso caracteriza o quê? Sectarismo, seita, movimento sectário. Enquanto isso, Paulo já dizia, escrevendo aos Gálatas no capítulo 1, verso, ainda que um anjo venha e pregue outro evangelho, além desse que eu vos tenho ensinado, seja considerado anátema. O verso 9 ele repete. Por que Paulo menciona isso? Por que Paulo ele combate dessa forma? Por causa dos movimentos que tinham naquela época. Ele não entrou no cano exatamente porque contraria o cano. Então não dá para você levar em consideração textos gnósticos que foram escritos com finalidades específicas, confundir a cabeça da igreja, dos cristãos da época. Por isso são cartas e livros atribuídos aos apóstolos para que eles tivessem acesso ao ambiente da igreja. Porque uma vez que um documento era atribuído a um apóstolo, esse documento ia ser lido publicamente. Em alguns casos, eles tinham consciência que eles estavam certos. Só tem um porém. Eles rejeitavam o ensinamento bíblico. Por isso, a gente vê esse amontoado de crenças, de confusão doutrinária nesses textos apócrifos. Espero ter lhe ajudado, que Deus abençoe, fica na paz. Cuidado com isso aí.